Como a internet pode mudar o mundo líquido moderno. Tudo isso aqui, obviamente eu não vou conseguir falar tudo aqui, ela está disponível. Quem tiver interesse pode fazer o download e ver mais tarde e entrar em contato conosco. Mas aí, por exemplo... Como o mundo... Como pois é. Aí, por exemplo, nós temos aqui um livro especialmente dedicado à modernidade líquida. Porque, na realidade, esse mundo moderno não é tão moderno. Esse mundo moderno, ele é o mundo utilizando os meios tecnológicos, a internet e a eletrônica, né? E os aparelhos celulares, os tablets, né? Na realidade, o que existe? Um ser humano de um lado e um ser humano do outro se comunicando e trocando informações e buscando conhecimento. Então nós temos, por um lado, a busca, que foi assunto de uma de nossas entrevistas anteriores, falando exaustivamente sobre o Google. E inclusive recebi vários e-mails, né, sobre o Google, fiz contato com as pessoas e respondi. Primeiro, de um lado, um grande player chamado Google com a busca. Então você busca alguma coisa no Google. Por um outro lado, um grande player, que é o Facebook, que é o líder das redes sociais. Né? Até mais uma entrevista que não lemos toda, né? Que eu comentei com a Kátia antes do início do programa, que o Facebook pela primeira vez passou em nível de audiência, né? Em nível de acesso, em nível de pessoas conectadas, o próprio Google, por 2 dias seguidos. Essa matéria eu li hoje, também está no meu Evernote para terminar de ler totalmente, ou divulgar, ou passar a redes sociais, ou imprimir o texto, ou ir pesquisar depois. Então isso é um mundo líquido. Eu não poderia ter feito isso, senão não estaria aqui agora. Então olha só, então é essa angústia, eu tenho essa matéria para ler, eu tenho esse vídeo para assistir. Sabemos tudo pela metade, é isso? Você acaba não sabendo tudo de 100%, tudo. 100%. Porém, é necessário uma especialização. Então ele mostra aqui, com alguns livros, no slide número 3, por exemplo, modernidade e ambivalência. Então, na realidade, você tem a modernidade, mas é um ser ambivalente. Você nunca é um ser completo, total, né? Modernidade e holocausto. A civilização caminhando nesse sentido tende a um holocausto. Existe um livro chamado A Corporação, a busca patológica pelo poder. A corporação, a busca patológica pelo poder. De quem? Então, é um senhor, né? Eu não me lembro o autor quem é, tá? É um livro de capa vermelha, tem um cidadão de maletinha, mas com um rabozinho assim de diabo, né? De demônio, e um tridente na mão. E uma pastinha, né? Simbolizando lá a sua pastinha de trabalho. Então, tipo assim, a corporação cada vez mais levando o mundo a um holocausto. Então, tipo assim, as empresas querem cada vez ganhar mais, né? Mas comentamos essa questão do Google num café digital, numa entrevista anterior aqui, sobre até que ponto o Google, como empresa também, torna-se ética. Porque é uma empresa e precisa de lucro, né? Em Busca da Política, é um livro que o Bauman também nos mostra aqui, como trabalhar a questão da política no mundo líquido moderno, né? A Arte da Vida, né? Existe esse aqui que é a base, né? 44 cartas do mundo líquido moderno, que também foi tema de uma palestra nossa, num café digital, também disponível no SlideShare, né? Ele coloca aqui as 44 cartas. Sociedade individualizada. E tem aliás, 2, que são muito interessantes e as pessoas realmente entram em contato conosco para perguntar. Medo líquido e amor líquido. Então, como fica a questão do amor e como fica a questão, né, do próprio medo no mundo líquido moderno? Então, o Bauman, ele define aqui da seguinte maneira. No mundo líquido moderno, em que padecemos de um excesso de informações, como filtrar as notícias que são realmente importantes e que são tão úteis para nós, daquele lixo que é verdadeiramente inútil? Então nós temos muitas informações, como é que nós vamos filtrar essas informações com aquele lixo que não interessa? Inclusive aqui, eu até vou aproveitar e pedir licença, porque tem aqui no Vida Líquida do Bauman, eu acho assim, num momento muito feliz dele. Em suma, a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante. As preocupações mais intensas e obstinadas que assombram esse tipo de vida são os temores de ser pego tirando uma soneca, eu falei com você, exatamente, não conseguir acompanhar a rapidez dos eventos, ficar para trás, deixar passar as datas de vencimento, ficar sobrecarregado de bens agora indesejáveis, perder o momento que pede mudança e mudar de rumo antes de tomar um caminho sem volta. A vida líquida é uma sucessão de reinícios e por isso mesmo é que os finais rápidos e indolores sem os quais reiniciar seria inimaginável.
tendem a ser momentos mais desafiadores e as dores de cabeça mais inquietantes. Entre as artes da vida líquido moderna e as habilidades necessárias para praticá-las, livrar-se das coisas tem prioridade sobre adquiri-las. É pesado, né? É forte. O que acontece? A gente não está nem fazendo apologia à não informatização, à não internet, à desconexão total, mas também à não conexão total. Então, cada um de nós tem que descobrir o caminho do meio. Então, esse é o grande segredo, né? Eu vou daqui a pouco comentar com vocês um fato que ocorreu comigo de algumas semanas para cá. Veja só, então padecemos desse excesso de informações, não é isso? A aflição do homem no mundo líquido moderno é o quê? Um indivíduo em busca da sua identidade. Então fica muito difícil para cada um de nós saber quem somos realmente. Porque a nossa mente, ela é plástica, ela é elástica, cada vez mais ela se expande. A gente está em tantos lugares, em tantas redes, em tantos fóruns, em tantos e-mails, em tantas reuniões, em tantas discussões, afinal de contas, quem sou eu? Então é a pergunta que cada um de nós faz, independente da religião, independente da filosofia que segue de vida, ou independente do modelo científico, né, que é estruturado, quem é você? Então, se nós tivermos uma certa dificuldade em entendermos quem somos nós, é muito difícil a gente se organizar no mundo líquido moderno, porque a tendência é o canto da sereia, entra nessa rede social. Mas por quê? Então, o modelo de questionamento. Por que estou lá? Por que eu estarei nessa rede social? Eu vou postar essa matéria no Facebook. Por que eu estou postando? Não, tem que postar porque todos postam. Por que eu tenho que compartilhar? Porque você tem que ter estatística, porque você tem que ter clout. Aí as pessoas te recomendam. O Clout é um site também na internet, clout.com. Eu até mandei convite para várias pessoas do Brasil, do mundo inteiro nessa semana. Esse é novo, né? Chama-se Clout. Ele mede a sua influência social em termos do que você compartilha e do que as pessoas compartilham e dizem a seu respeito. Então, por exemplo, as pessoas te dão influência. Então, eles te dão, em vez de botar o curtir, o curtir, ou o mais um do Google, né? O mais um do Google Plus, você ganha um K+. Então, você ganhou mais K influência. Então, quanto mais K influência você tiver, mais influente você é na rede. Então, aí eu te pergunto, influência para quê? Para quê? Daquilo que você publica, daquilo que você escreve, daquilo que você coloca. Mas qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Né? Você está dentro de uma empresa, numa campanha de e-mail marketing, tentando atingir um grupo X de clientes? Você está com o seu blog na internet, você quer que o seu blog tenha mais visitantes? Você quer que a sua página na internet tenha mais clientes que cliquem e comprem o seu produto? Então, qual é o objetivo? Então, a grande dificuldade no mundo líquido moderno é a gente saber a nossa identidade como pessoa física, como pessoa jurídica e empresa e saber até onde nós vamos. A gente vê muitas empresas abrindo as suas portas em 6 meses, no máximo um período de 1 ano, fechando as suas portas, porque não tem uma estrutura física no mundo moderno, real, e querem levar para o mundo virtual a compra ou o comércio eletrônico, ou botar os seus produtos empacotados naquela loja de comércio eletrônico pré-fabricada. E qual é a estrutura que você tem de entrega? Quando um cliente te ligar, você vai dar atendimento VIP, né? Você vai fazer igual várias empresas que tem pelo mundo afora, o case da Amazon.com, né? A própria Netshoes, né? E tantas outras, a Starbucks, né? Que, né, fabrica, mostra e é um branding em termos de café, é uma representação real daquilo que vende. Então, tipo assim, você quer montar seu negócio, mas como? Não, daqui a pouco nós vamos fazer. Então, não existe mais essa era do daqui a pouco, né? Ou você entra ou você não entra. E aí ele mostra aqui no final o seguinte: se nós fecharmos as portas, né, e não resistirmos a essa sociedade de consumidores, se nós nos fecharmos no nosso individualismo imposto, só nos cabe nos preparar para a nossa própria biodegradação e reciclagem, porque a gente não vai servir mais. Então isso também é uma das minhas preocupações, aliás, que todos deveriam ter, não só como pessoa física ou empresa. Como você estará daqui a 6 meses? Como você estará daqui a 1 ano? Né? Será que você tem realmente capacidade ou gás, ou interesse, ou estudo suficiente, ou prática para estar, né, bem trabalhado no mundo líquido moderno daqui a 1 ano? Deixa eu fazer uma pergunta. Né? Você disse que ia falar então case... Você vira reciclagem. O case, na realidade, sou eu mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Você faz agora ou falamos no próximo bloco? É rápido. Rápido? É rápido. Eu me ausentei por mais ou menos umas 3 semanas
né, das redes sociais e não tenho postado muito. Por quê? Eu tive alguns problemas familiares e pessoais. Vocês não têm ideia do número de pessoas que me procuram e às vezes eu não posso nem responder, porque eu estou atendendo a um detalhe particular na minha vida, porque eu não estou postando. E o seu blog não tem matérias. Então você veja, você tem ansiedade porque você não entra na rede. Quando você se ausenta por uma questão pessoal ou você falece, não existe mais. E não tem um sucessor para seguir o teu negócio, o seu blog, o seu site, ou aquilo que você tem com cloud, as pessoas ficam famintas. Então isso também é uma questão do mundo líquido moderno do Zygmunt Bauman, que ele nos mostra aqui como saber trabalhar isso. Então, nem ao excesso, nem à falta. Você tem que ter o caminho do meio. Para tudo, né? Para tudo. Vamos para um pequeno intervalo. Ótimo. Daqui a pouquinho nós já voltamos.